Enem de 2010 fala sobre vacina, soro e antibióticos. A vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela, de picadas de cobras peçonhentas e de leptospirose e querem evitar ou tratar problemas de saúde relacionados a essas ocorrências, devem seguir determinadas orientações. Deve primeiro procurar um médico, né? Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou como medida de tratamento. Aí, nesse caso, vamos lá. Ele fala de vacina, soro e antibiótico, né? Vamos começar pela vacina e do soro e depois a gente fala sobre os antibióticos. A vacina, ela vai aí, nesse caso, ser uma substância produzida a partir de micro-organismos atenuados ou mortos. Então, a gente tem aí, nesse caso, micro-organismos atenuados ou mortos. Atenuados significa que eles estão vivos, mas eles não podem provocar doença no indivíduo, porque eles não têm a mesma capacidade infecciosa, tá? Mortos, eles podem estar inteirinhos ou fragmentados. Não importa aí, nesse caso, as duas formas vão ser interessantes para a geração dessa resposta imunológica que a gente pensa. No caso da vacina, a gente vai observar que a introdução desses micro-organismos, sejam eles mortos ou atenuados, vai gerar uma resposta aí nesse caso, que vai ser uma resposta de imunização ativa. O que significa uma imunização ativa? Significa que o indivíduo que está recebendo essa vacina, ele vai aí nesse caso começar a produzir os próprios anticorpos e células de memória. Então, significa que ele vai gerar o que a gente chama de memória imunológica. A vacina, ela está aí, nesse caso, fazendo o papel do contato que você teria num ambiente com esse micro-organismo. A vacina, aí, nesse caso, ela é preparada especificamente para estimular esse primeiro contato, sem que você corra o risco de sofrer as consequências da ação daquele micro-organismo. Por exemplo, sarampo. O sarampo é provocado por um vírus que provoca efeitos muito graves, podendo levar à morte o indivíduo contaminado pelo sarampo. Então, o que eu posso fazer para diminuir o risco que a população tem em relação a essa doença? Vacina a população. Vacinando a população, ela fica imunizada e se ela entrar em contato naturalmente com esse micro-organismo, ela gera uma resposta imediata que vai ser, aí, nesse caso, eficaz, com um alto número de anticorpos sendo produzidos. Seria como se fosse a resposta secundária, né? Porque aí, nesse caso, a gente já tem anticorpos que foram produzidos. A imunização ativa, então, pode ser de forma natural, quando você contrai uma doença, ou de forma artificial, quando a gente tem uma vacina. A gente tem um outro tipo de imunização que vai ser feita pelo soro. O soro, ele vai ser produzido da seguinte forma: eu vou aplicar em algum animal a substância que eu quero produzir anticorpos contra ela. Então, eu vou pegar esse antígeno, eu vou aplicar esse antígeno em um organismo e eu vou estimular dentro desse organismo uma resposta imunológica, né? Depois que essa resposta imunológica acontecer, eu vou extrair desse organismo os anticorpos que ele produziu. Então, a gente vai aí, nesse caso, observar que dentro do soro ele contém anticorpos. Isso aqui, gente, depois de produzido, eu vou pegar esse soro e eu vou aplicar esse soro em um indivíduo. Ou seja, quando eu aplicar o soro em um indivíduo, esse indivíduo vai estar recebendo anticorpos prontinhos. E isso é um tipo de imunização que a gente chama de imunização passiva, porque eu vou estar recebendo anticorpos prontos e eu não estou gerando resposta imunológica. Quando é que eu vou aí, nesse caso, utilizar uma imunização do tipo passiva ao invés de ativa? Se a resposta que eu preciso tem que ser imediata, isso aqui é o que vai solucionar o meu problema. Então, por exemplo, eu fui mordido por um animal, eu corro o risco de contrair raiva. Se eu contrair raiva, não tem cura. Então, não tem como eu voltar atrás. Eu fui mordida por um animal, eu posso também contrair tétano. Então, é uma doença também muito grave que pode provocar parada cardiorrespiratória. Então, a gente vai fazer o quê? Eu vou aplicar uma vacina? A vacina demora de 7
a 10 dias para ter o seu efeito, ou até mais, dependendo da vacina. Mas é em torno, em média, 7 a 10 dias para fazer efeito. 7 a 10 dias eu já morri. Em 7 a 10 dias eu já fui contaminada e não tem como voltar atrás. E aí, no caso da raiva, né? E aí, nesse caso, o que a gente faz? A gente faz algo que é imediato. A gente aplica nesse paciente um soro antirrábico, um soro antitetânico contra picadas de cobras peçonhentas. A peçonha da cobra, ela age rapidamente no organismo. Tem funções, tem formas variadas dela agir. Pode provocar necrose do tecido, pode provocar parada cardiorrespiratória. Então, a gente vai observar nesse caso que existe uma necessidade de agir de forma imediata. Então, eu vou aplicar uma vacina? Se aplicar uma vacina, vai demorar tanto tempo para a vacina fazer efeito. E em detalhe, né? Num primeiro momento, a resposta que a vacina gera é uma resposta muito pequena. A geração de anticorpos não é tão grande assim. A resposta secundária é muito mais eficaz do que a resposta primária provocada pela vacina. É isso que a gente quer se concentrar. Ela vai provocar uma resposta primária para que na resposta secundária seja mais eficiente, porque a resposta secundária vai ser quando você agora entrar em contato com esse micro-organismo. No caso do soro, ele age de forma imediata. Então, se eu tenho sofro a picada de uma cobra, se eu sou mordida por um animal e tenho que agir de forma imediata, eu vou aplicar um soro antiofídico, um soro antirrábico, um soro antitetânico, porque aí ele tem ação imediata. O problema do soro é que ele tem ação imediata, para o que eu preciso está ótimo, mas ele não gera resposta imunológica. A vacina não gera resposta imediata, mas ela tem como vantagem gerar memória imunológica. Então, ela é uma imunização a longo prazo. Aqui na vacina, eu quero uma profilaxia, uma prevenção. Aqui no soro, eu quero a cura, a resolução imediata daquele problema. O antibiótico é uma medicação que vai ser aplicada para controle da proliferação bacteriana. Então, se eu tenho uma infecção bacteriana, eu tomo um antibiótico. O antibiótico, ele pode, aí, nesse caso, afetar a parede celular bacteriana. O antibiótico, ele pode, aí, nesse caso, afetar a síntese proteica bacteriana, e isso vai acabar afetando a vida dessas bactérias, causando a sua morte, o que gera esse controle da doença bacteriana no organismo. Então, o antibiótico, ele é um tratamento que especificamente é feito para doenças bacterianas, tá? Então, aí nesse caso, quando a doença é bacteriana, pode ser utilizado um antibiótico para o tratamento dessas doenças. Tranquilo? Vamos lá pegar a questão. Ele vai falando para a gente, ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou como medida de tratamento. Prevenção, gente, vai ser vacina, acabou. Medida de tratamento vão ser o soro e o antibiótico, porque o único que gera imunização a longo prazo é a vacina. O soro age de forma imediata, curando o indivíduo, resolvendo o problema imediatamente. Então, aplica o soro depois que o problema já aconteceu. Antibiótico cura o indivíduo que também, aí nesse caso, foi afetado, só que aí especificamente por uma bactéria, né? Então, vamos lá. Antibiótico contra vírus. Não, antibiótico é contra bactéria, tá? Aí, nesse caso, a gente não tem ação de antibiótico, não existe sobre outro micro-organismo a não ser bactérias. Então, a letra A já está errada. Vacina contra o vírus da febre amarela. Sim, né? Existe a vacina contra a febre amarela, inclusive todos deveríamos tomar. Soro antiofídico, o soro aí nesse caso antiofídico, a peçonha da cobra é aplicada em animais como, por exemplo, cavalos. Os cavalos geram uma resposta imunológica, o cavalo está tendo uma resposta de imunização ativa. O cavalo está tendo contato com a peçonha da cobra, ele gera uma resposta imunológica, ele produz anticorpos que ficam nas suas células de memória. E aí o que a gente faz? A gente extrai o anticorpo que o cavalo produziu para produzir o nosso soro. Aí a gente faz um produto contendo somente anticorpos que vão ser aplicados nas pessoas que sofrerem ataque dessas cobras. No caso do cavalo, ele vai receber pequenas concentrações que não são suficientes para provocar a morte nesse animal, tá bom? Então vamos lá, vacina contra a febre amarela, tranquilo, soro antiofídico caso seja aplicado por uma cobra, também tranquilo, e antibiótico caso entre em contato com a Leptospira SP, também tá certo, porque nesse caso a leptospirose é uma doença bacteriana, tá bom? Que ele cita pra gente lá. A leptospirose é causada pela bactéria Leptospira SP. Letra C. Soro contra o vírus. Não.
Se você for afetado por um vírus da febre amarela, você aí nesse caso não adianta tomar esse soro, não existe na verdade, tá? Um soro contra a febre amarela. Aí nesse caso só existe uma vacina contra a febre amarela. O ideal é que você seja vacinado para que evite aí nesse caso o risco de infecção, tá bom? Letra D, antibiótico ou soro contra o vírus. A gente já conversou que antibiótico não age contra vírus, só age contra bactéria, tá? Soro antiofídico e antibióticos contra a Leptospira SP. Aí, nesse caso, a Leptospira SP, que é uma doença bacteriana, vai ser tratada com antibióticos, tá? E não com soro antiofídico, porque soro antiofídico é para venenos não, né? Na verdade, peçonha de ofídeos, que são serpentes. Tranquilo? Então, aí nesse caso, não faz sentido. Se o soro é antiofídico, não tem nada a ver com bactéria, aí nesse caso é contra ataque de cobra, tá bom? Então, seria a letra B a resposta correta dessa questão.